Olá, meus queridos, prazer mais uma vez estar aqui com vocês no nosso canal Pensamento Vivo. E eu estou trazendo aqui uma correspondência que eu recebi. Eu já tinha recebido aí nos comentários um comentário desse querido que eu conheci, foi aqui da congregação que eu fiz parte. Foi mais ou menos quando eu cheguei aqui nessa congregação, foi no ano que eu me casei, né? Em 2001. Então já se vai para quase 25 anos, né, que eu tenho de casamento, mas eu já era ancião numa outra congregação em outra cidade. Então eu vim para cá em 2001 e esse nosso querido eu já conhecia porque eu frequentava aqui, né, quando eu estava namorando com a minha, que seria a minha futura esposa, eu já frequentava aqui a congregação, já era ancião, vinha muitas vezes aqui dar discurso, então eu já conhecia esse rapaz. Ele diz aí: olá, irmão Alexandre, tudo bem? Não sei se você lembra de mim, lembro sim. Eu sou o AS, vamos chamar assim. Não vou identificar ele por nome. Estudante aí ele cita aqui o nome de uma pioneira muito conhecida aqui por nós, muito querida, né, por nós aqui, pela família. Eu comecei a estudar com ela em 1997, fiz parte da sua congregação aí e tal, até 2001. Você era ancião lá e eu era do seu grupo de estudo de livro, me lembro. Na casa da sua sogra, minha sogra, era aqui embaixo, onde é a garagem. Na parte da garagem, nós fazíamos o estudo de livro. Após 2001, fui para a Congregação Paraíso. A Congregação Paraíso é aqui também, no município onde eu moro, né? Do saudoso irmão, vamos chamar Severino, pai de fulano, ele conta aqui o nome dos filhos. Muito conhecido esse irmão, deu estudo para muitos anciãos antigos, conheci, gente finíssima, gostava muito dele. Casei em 2015 e fui para a Central de Austin. Austin faz parte é aqui perto do município que eu moro, mas já é pertencente ao município vizinho onde eu era ancião. Mas por volta do ano 2020 comecei a questionar algumas coisas na associação. Eu já tinha notado algumas atitudes estranhas, como por exemplo um anúncio que foi dado nos ordenando a queimar todos os relatórios onde anotávamos os nomes das pessoas interessadas e dizer, caso alguém perguntasse, que nós é que decidimos anotar esses nomes por livre e espontânea vontade, isentando a organização. Isso não era verdade, nós recebemos instruções específicas nesse sentido no Ministério do Reino. O que ele está falando aqui foi quando surgiu a Lei de Proteção de Dados, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. E nessa época a organização mandou nós não usarmos mais era um formulário chamado Registro de Casa em Casa. Era um registro onde nós anotávamos o nome da pessoa, endereço, tinha as colunas, né? Se dizia se era homem, mulher, criança, não em casa, voltar de novo e por aí vai. E aí a organização orientou a gente a fazer as anotações dos nossos próprios cadernos, né? Nosso próprio material, o que tiraria, né, o formulário organizacional e caso fosse imputado qualquer tipo de culpabilidade, seria pessoal, não da organização. É disso que ele está falando aqui. Mas durante a pandemia acendeu o sinal amarelo. Nós fomos incentivados a pregar por telefone usando uma lista de números que nos foi dada. Porém, se alguém perguntasse, éramos orientados a dizer que nós discávamos os números aleatoriamente. Isso era mentira. Tinha irmão que se confundia e falava: eu estou ligando de uma lista que me deram com números aleatórios. Até celular nós tínhamos, né? Números de celular. Nesse período, as reuniões eram realizadas online e quem estava com Covid usava máscara. Eu deixei a barba crescer, já que eu não estava saindo de casa e, num determinado dia, recebi uma designação da escola. Avisei que estava de barba e que poderia fazer a parte de máscara. 2 anciãos fizeram uma chamada de vídeo comigo para tentar me convencer a tirar a barba. Disseram que o José do Egito tirou a barba para falar com o faraó e eu refutei. Tentaram outros textos sem sucesso. Apelaram para a sentinela sem sucesso. Eu disse: a Bíblia não proíbe, não vou tirar. Aí um dos anciãos rebateu: você quer ser o diferente. Enquanto estivermos aqui, não vamos permitir uma coisa dessas. Me proibiram de fazer a parte e de participar na pregação. Hoje esse irmão tem que aturar a congregação inteira de barba. Eu comecei então a pesquisar na Bíblia as crenças da Testemunha de Jeová, sem o auxílio das publicações. Aí o Espírito Santo começou a me despertar. Vi que a maioria dos ensinos da associação são antibíblicos. Vou te enviar um anexo
a minha carta de dissociação, onde eu delineei cada um deles. Não sei se os anciãos leram, espero que sim. A gota d'água foi quando a minha esposa precisou operar e os anciãos vieram aqui em casa para saber sobre o cartão de sangue. Eu disse para ele, se o médico disser que ela precisar de transfusão de sangue, eu vou autorizar. Ele tentou argumentar que a orientação que a gente recebe era isso e aquilo, mas eu cortei e falei, se a associação amanhã trocar a lei do sangue e disser que agora é questão de consciência, minha mulher vai ter morrido à toa? Ele perguntou assim, o irmão tem dificuldade com ajuste de entendimento? Olha só isso, gente. Em resumo, foi isso. Eu oficializei a minha saída em junho de 2025 e minha esposa mandou também a sua carta de dissociação. Em breve vai ser anunciado como não sendo mais testemunhas de Jeová. Se o irmão quiser contar essa história no canal, pode ficar à vontade. Pode citar meu nome sem problemas. Então vou citar, é Anderson Santos. Anderson Santos? Sim, Anderson Santos. É que tinha tantos Anderson aqui na congregação. Se o irmão quiser contar, pode citar meu nome. Minha esposa quer conversar com você. Se você pudermos marcar uma chamada. Forte abraço e fique com Jeová. Anderson Santos. Maravilha, Anderson. Eu recebi o e-mail da sua esposa. Inclusive, respondi e vou passar para vocês o meu número de telefone. Eu estou aqui com a carta dele ao Corpo de Anciãos da Congregação Central de Austin. Conheço muitos anciãos da Congregação Central de Austin. Eu fiz muitos discursos lá. E ele diz então, conforme solicitado, apresento a vocês a minha carta de desligamento da Associação Torre de Vigia, mais conhecido pelo nome Testemunho de Jeová. Peço por gentileza que leiam com atenção. Motivo listo a seguir. Após pesquisas bíblicas e confronto com as doutrinas ensinadas pela organização, encontrei diversos pontos divergentes. A Bíblia não ensina que existem duas classes de cristãos, ungidos e outras ovelhas. E aí ele cita os textos aqui, onde diz que todos são filhos de Deus por meio da fé em Cristo. Há uma só esperança, ou seja, a esperança que todos os que creem nas boas novas é celestial. O outro ponto. As outras ovelhas, portanto, não se referem a cristãos com esperança terrestre. Jesus não diz quem são, mas com certeza não são a grande multidão do livro de Apocalipse, capítulo 7, porque esse grupo está diante do trono, diante do Cordeiro, ou seja, estão nos céus. 1 João 5,1 diz: quem crê em Jesus, que Jesus é Cristo, nasceu de Deus, ou seja, todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Romanos diz que somos filhos, somos também herdeiros. Aquela doutrina, né, que a organização ensina que apenas 144 mil vão para o céu, apenas 144 mil são filhos de Deus, apenas 144 mil são nascidos de Deus. Ele diz ainda mais, se todos os cristãos são ungidos, todos devem participar dos emblemas da celebração da morte de Cristo. De fato, Jesus afirma categoricamente que a menos que comam da carne e bebam o sangue do Filho do Homem, não tem vida em si mesmos. Então ele relaciona aqui a questão da celebração também. No segundo ponto, esse é o primeiro ponto, questão das duas classes, da ceia. Um outro campo que eu encontrei divergências sérias a respeito da escatologia, ou seja, doutrina sobre o tempo do fim. E aí ele lista aqui a questão da falta de base bíblica para 1914, que nós consideramos aí numa live com o Matheus Costa. Maravilha. E aí, em consequência disso, a geração de modo algum passará. Jesus aludiu no capítulo 24, não se relaciona com Armagedon. E aí ele vem refutando aqui a questão da geração, que a organização já mudou diversas vezes. A explicação agora é a questão de uma geração sobreposta. E ainda conta aqui, a associação descumpriu esse princípio diversas vezes em sua história. Charles Taze Russell ensinava que em 1874 Jesus voltou invisivelmente e que o fim viria em seguida. Depois ensinou que os tempos dos gentios terminaram em 1914 e que o fim viria em seguida. Após isso, Russell ensinava, Rutherford, né, que ensinava que o Armagedon seria no início de 1918, depois que em 1925 a ressurreição dos patriarcas, fim marcado para 1975. E aí ele vem mostrando aqui evidências baseadas em Deuteronômio 18, 21 a 22, que a organização realmente se comporta como falsos profetas. Terceiro erro. Outro erro gravíssimo é com respeito ao uso do sangue. A Bíblia não proíbe transfusão de sangue. Quando está envolvida a preservação de vida, que salva a vida das pessoas, a vida deve ser prioridade. E aí ele cita diversos textos bíblicos aqui, diversos princípios, inclusive aquele relacionado lá ao episódio quando Saul tentou punir
os seus soldados, né, quando eles estavam morrendo de fome, e eles acabaram comendo alimentos não sangrados, animais, né? A associação dá a entender que se recebermos sangue, perderemos o favor de Jeová e, consequentemente, a nossa salvação. Contudo, a Bíblia ensina que a nossa salvação não vem de nossas obras, é resultado da fé em Cristo. Excelente, o querido Anderson aí fez um documento muito bom. Para concluir, a alegação que a Testemunha de Jeová são a única religião verdadeira não tem respaldo bíblico. De fato, Jesus disse que onde há 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Que o Pai está buscando adoradores que o adorem em espírito e verdade. João 4, 21 a 23. Quando uma instituição religiosa se coloca no papel de detentora exclusiva da salvação, ela toma o lugar de Cristo. Olha que maravilha, hein? Exatamente o que a gente vem apontando aqui no canal. A Bíblia é muito mais clara em dizer que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo. A organização ensina que Jesus não é mediador entre Deus e os homens, mas só entre Deus e 144 mil. Certamente muitos me considerarão apóstata, porém a Bíblia ensina que o apóstata, quem nega Jesus, ensina um falso evangelho. Portanto, quem não ensina que a salvação é pela fé, quem não ensina que essa fé o faz ter esperança de viver com Cristo nos céus, quem impede as pessoas de tomar do pão e do vinho, quem afirma ser o único canal de salvação de Deus, ignorando que esse papel é Jesus, ensina um falso evangelho. Eu oro a Jeová para que o Espírito Santo abra os olhos dos irmãos, assim como abriu os meus. Espero voltar a servir a Jeová com vocês em breve, em outro lugar, com liberdade que o Espírito Santo nos dá. Porque onde está o Espírito de Jeová, ali há a liberdade. Segundo aos Coríntios 3,17. Atenciosamente, Anderson dos Santos. PS. Enquanto fiz parte da associação, não tive contato com dissidentes. Todas as minhas considerações se baseiam na Bíblia e não tive influência de outras pessoas. As citações bíblicas que fiz nessa carta são todas da tradução do Novo Mundo, versão 2015. Parabéns, querido Anderson. Parabéns a você, parabéns também à sua esposa. E eu espero que ela tenha visto a resposta que eu mandei aí do e-mail. E em breve a gente possa assim fazer a nossa chamada de vídeo e bater um papo. Eu não sei se eu a conheço. Acho que eu a conheço. Não sei. não me lembro, pelo menos, vendo o rosto, que pelo menos está na foto do e-mail. Mas vai ser um prazer, tá bom? E eu quero agradecer a você por ter confiado aí de mandar esse e-mail, essa história, que com certeza tem muita coisa boa aqui para ser aproveitada. Obrigadão mesmo. O que vocês acharam dessa carta daqui do nosso querido Anderson, que eu conheci aqui há uns 20 e poucos anos atrás? Nós servimos aqui na mesma congregação. O que vocês acharam? Maravilha, não? Deixa aí nos comentários para a gente poder saber. Foi um grande prazer. Até os nossos próximos vídeos, então. Até lá.